Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, sabadão, final de semana, e a gente veio fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado, nesse final de semana, cheio de sol, né? Vamos ver o que ele trouxe de ensinamento para a nossa vida, para a nossa santidade diária, né? Para aquela entrega que a gente pode dar todos os dias um pouquinho para Jesus e um passo a mais para o reino de Deus, para a glória de Deus, para a vida eterna. Amém. Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje a palavra de Deus, ela continua, né, no livro de Marcos. Continuamos em Marcos, no capítulo 4, no versículo do 26 ao 34. Aqui. A missão de Jesus é irresistível. E Jesus continuou dizendo: o reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. Depois ele dorme e acorda noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo, mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e por fim os grãos enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas como essa, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. A gente precisa entender, eu sempre falo em alguns vídeos aqui sobre parábolas, né? O que significa parábolas. Tem pessoas que ainda não entendem. Parábolas é essas historinhas que Jesus conta, essas comparações que ele faz. Hoje a gente viu essa comparação do grão de mostarda, né? Que quando semeada, cresce e vira uma árvore frutífera grande, né? Então, assim, parábolas eram historinhas que Jesus contava para o povo. Para aquela multidão que andava atrás dele. A gente percebe aqui na leitura uma coisa. Quando ele estava sozinho com os seus discípulos, ele falava abertamente, entendeu? Ele falava abertamente por quê? Porque o Espírito Santo habitava ali naqueles discípulos. Então, quando ele falava, os discípulos automaticamente entendiam tudo o que ele dizia. Então, a palavra diz que quando ele estava com os discípulos, ele falava abertamente, ele não precisava falar em parábolas. Mas quando ele estava com aquela multidão que o seguia, ele falava em parábolas, para que eles escutassem e não entendessem. Por quê? Porque ele queria que o Espírito Santo habitasse naquele povo, ele queria que eles procurassem a Deus para entender a palavra de Deus. Ele não queria que aquele povo que seguia ele fosse igual aos fariseus, por exemplo, que vive com a palavra debaixo do braço, que vivia ali arrotando santidade, julgando as outras pessoas, querendo que as pessoas fizessem as coisas certíssimas,
sendo que eles dentro do coração não faziam. Então, era por isso que Jesus não falava para a multidão abertamente, bem explicadinha as coisas que ele queria, né? Ele só falava para os discípulos dele, porque eram pessoas convertidas. Quando a gente se converte verdadeiramente, o Espírito Santo ele habita dentro de nós. E ele habitando dentro de nós, eu vou abrir bem aqui essa palavra, eu vou ver claramente o que Jesus quer falar. Se eu não invocar o Espírito Santo, eu não pedir o auxílio dele, eu não vou entender. Eu vou entender isso aqui como uma árvore pequenininha, que dá um fruto muito pequenininho, que é o grão de mostarda, e que ela, quando cultivada, quando tratada, né, ela vai crescer e vai dar uma árvore enorme. Eu só posso entender e passar para vocês o que significa isso se eu pedir o auxílio do Espírito Santo. Eu sozinha eu não entendo. Então eu passei muitos anos da minha vida sem saber o que era isso. Para mim era uma historinha qualquer. Entenderam? Então a gente precisa em primeiro lugar entender isso. E agora a gente vem entendendo a leitura. Você vê que aqui tem duas parábolas. Tem a parábola da espiga de milho, né? Que ela vai crescendo aos poucos. Ele quer dizer o quê? O agricultor, quando ele planta ali, ele planta, ele rega ali, e ele deixa que o tempo faça o trabalho dele, né? Então ele deita, a palavra diz que ele deita, ele dorme tranquilo, e quando ele acorda, ele vê que a coisa está acontecendo. Entendeu? Que o milho ali está saindo os seus brotos, né? Vem as espigas, depois vem o grão. E com o tempo vai vir o tempo da colheita, né? O que significa essa parábola? Essa parábola, ela significa, trazendo para a nossa vida, a nossa conversão. Quando você encontra Jesus Cristo, encontra a palavra de Deus, existe um tempo para que você se converta verdadeiramente. Para que você possa deixar o Espírito Santo agir dentro de você e você possa ir mudando aos poucos a sua maneira de ser. O que é que acontece? Muitas vezes a gente olha para pessoas. Quando a pessoa chega junto de você e diz assim: hoje eu sou uma pessoa convertida. O que é que vem logo na tua cabeça? Na minha cabeça vem, é um evangélico, né? Porque geralmente eles se tratam dessa forma, né? A gente vê mais essa palavra conversão, aceitou Jesus na igreja evangélica, com os protestantes. Só que na igreja católica também existe os verdadeiros católicos, não é? Todos nós dizemos ser católicos, mas de boca, de religião, de tradição, não é? Eu vim de uma família católica, eu sou católico. Mas o catolicismo, ele também exige conversão verdadeira. Eu preciso me converter a partir do momento que eu começo a entender a palavra de Deus. Eu tenho que sair do mundo e tentar viver o que ele pede aqui, não é? Apesar de se achar que só se converte em igreja protestante, né? Não é bem assim. Então, essa historinha que ele conta aqui do milho tem a ver com isso aqui. Você veja que são etapas, né? Você veja que são etapas. Ele planta, ele deita, ele dorme, ele espera e de repente ele acorda, ele vê que a coisa está acontecendo. Ele vê que o broto saiu, ele vê que de repente a espiga está saindo, de repente a espiga está cheia dos grãozinhos, né? Então assim, ele não entende. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa verdadeiramente convertida, a gente não entende. Por quê? Porque muitas vezes a gente está no mundo, a gente está olhando o que o mundo nos oferece. Então eu olho para uma pessoa que começou, por exemplo, a ir para a igreja, agora há pouco, né? E aí ela começa a ir,
Ela é uma pessoa difícil, vamos se dizer que seja uma pessoa da tua casa. Muitas vezes o esposo, né? É aquele cara que gosta de beber, que é ignorante, é aquele cara que gosta de bater, é aquele cara que... Mas de repente ele foi convidado, vamos se dizer assim, a visitar uma igreja e de repente ele começa a ir. Você ainda não é, né? Você não é. Então você aos poucos você começa a ver a mudança daquela pessoa. E você não entende. Muitas vezes você não acredita, não. Ele está fazendo isso para eu acreditar que ele deixou de beber, que ele vai ser uma pessoa boa. Mas isso não tem. Essa criatura não tem jeito para ela. A gente não entende, a gente fica confuso. Quando é conosco a conversão, a gente não entende muitas coisas que a gente deixa de fazer, a gente fica sem entender. Para quem já se converteu, para quem já tem uma vida em Jesus Cristo, entende o que eu estou falando. Você não entende. Muitas vezes numa confusão. Você é uma pessoa explosiva, né? Você é uma pessoa explosiva e aí tem uma confusão dentro de casa. Você não é aquela pessoa de se calar, você é de enfrentar. E aí, de repente, tu fica calmo. A pessoa tá ali latindo, latindo, latindo. E você fica calmo, tranquilo, tal. Ah, tá bom, só é você que tá certa. Tá, beleza, tudo bem. Quando você esfriar a cabeça, a gente conversa. E aí a pessoa que tá ali eufórica não entende. E depois você, no seu interior, você também não entende. Você diz, o que está acontecendo comigo? Né? Porque em outros tempos, eu ia em cima dessa criatura. Eu ia dizer um monte para ela, né? Mas eu fiquei calada. Eu não conto às vezes que eu me fazia essa pergunta, né? Não por eu ser uma pessoa explosiva, mas por outros defeitos que eu tinha, né? Outros defeitos. E também nunca levei desaforo para casa, né? E de repente você se vê ali parado dentro de uma situação e você não tem força de responder, de revidar, voltar para casa com o desaforo. Engolir ali, muitas vezes ficar aqui e você não falar, não revidar. Então cheguei ao ponto de falar assim, Senhor, depois que eu tô conhecendo a palavra, eu acho que eu tô ficando idiota, tô ficando besta, né? Porque eu deixo o povo pintar e bordar comigo, né? Então, outro exemplo que eu posso dar, você passa a confiar nas pessoas. Você confia sem maldade. Você confia sem maldade porque você acha que se a pessoa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa convertida, é uma pessoa... Aquela pessoa jamais vai te decepcionar de uma forma assim tremenda, né? Você confia nas pessoas e muitas vezes chega a outras pessoas e diz assim, tu é muito besta, porque como é que tu vai confiar numa coisa dessa? Tu vai confiar numa pessoa dessa? O que a pessoa tá falando, o que a pessoa tá fazendo, né? Só que não depende da gente. E muitas vezes essa interrogação vem, essa confusão que a palavra diz aqui, né? Que a gente não entende. O agricultor, ele vai dormir, ele acorda, mas ele não entende a mudança daquela planta ali e ele espera o tempo da colheita, né? Nós somos assim. A gente acredita nas pessoas, a gente entrega o nosso coração às pessoas de boa. A gente acha que porque a pessoa entende da palavra, a pessoa ela vai te acolher, né? Pelo menos como um cristão, né? E aí você vê que não é bem assim. As pessoas elas não são assim, entendeu? Então é essas coisas que faz você se perguntar. Depois que eu conheci a palavra, que eu me converti, eu fiquei besta, né? Porque em outros tempos, quando eu vivia no mundo, jamais eu iria entregar o meu coração para qualquer coisa, né? Eu não iria fazer isso. Você tem um porquê? Porque você tem um orgulho quando você está mais no mundo do que em Deus. Você tem aquele orgulho de dizer o que você sente. Quando você está em Deus, você aprende a amar a pessoa, seja ela qual for, um companheiro, um filho, um amigo, seja lá o que for, sem cobranças. É diferente. Então, você não se importa de falar o que você sente.
Porque não existe o orgulho, não existe a prepotência em você, não existe a arrogância. Ah, eu só digo a fulano que eu amo ele se ele disser a mim que me ama. Não. Entendeu? Você aprende a amar de uma forma diferente com Jesus. Então você fica confuso com certas coisas, não é? E a palavra ela vem dizer isso. Aí você começa a ver a mudança dentro de você quando você se converte, porque o Espírito Santo ele vai ali te moldando, ele vai tirando de você o que não presta e vai botando o que Jesus quer. Então tu é uma pessoa prepotente, tu vai deixando de ser. Tu é uma pessoa arrogante, tu vai deixando de ser, né? Tu é uma pessoa que não tem humildade nenhuma, tu começa a passar a ser uma pessoa mais humilde, né? E aí é essa mudança aqui que a palavra diz. Com o tempo vem a colheita, né? Vem a colheita e aí a espiga ela tá completa. Vai chegar o tempo da colheita para a nossa vida. É o tempo em que Jesus vem nos moldar, nos receber. E aí ele vai encontrar frutos bons, ele vai encontrar a gente preparado. A espiga de milho ela tá completa, ela tá bonita, ela tá viçosa, né? A gente é do mesmo jeito quando se converte, verdadeiramente, porque o que a gente encontra de pessoas que vivem ali com a palavra de Deus, mas não são verdadeiramente convertidos. O que existe de católicos só de boca não é brincadeira. As pessoas pensam que ser católico é como se fosse uma profissão. Eu sou professora, ponto. Qual a sua profissão? Eu sou médico, né? Não, ser católico é sinônimo de conversão verdadeira. É sair do mundo do mesmo jeito que os protestantes. Eles pregam a palavra para que você saia do mundo, para que você deixe de beber, você deixe de fumar, você deixe de se drogar, você deixe de se prostituir. A nossa igreja ela também pede a mesma coisa. Só que existe uma diferença. Nós vivemos o livre-arbítrio, né? A igreja ela vive o livre-arbítrio que foi dado por Deus. Cada um escolhe viver da forma que quer, sabendo do bem e do mal. A igreja católica ela ensina o bem e o mal, tá aqui. Você segue o bem se você quiser, você segue o mal se você quiser. Protestante já não é assim. Protestante você sabe, a partir do momento que você levantar a mão lá na igreja, você tem um compromisso de tirar todas as suas roupas que você anda nua. Você não pode, né, mais beber, você não pode mais fumar, você não pode mais para festa, você não pode mais escutar música secundária do mundo. Secular do mundo não pode, né? Acabou. A vida é somente aquilo ali. E muitas vezes isso causa uma coisa que a gente não entende. As pessoas por dentro, ela passa a ser o que elas eram antes. Aquele desejo de ir para o mundo, o desejo de usar roupas, o desejo de colocar maquiagem, o desejo de usar um brinco, o desejo de beber sim um copinho de cerveja numa festa em família, né? Porque não é pecado. O pecado é você se embriagar, mas só que ali tem um ponto que você não pode mais. Você não pode botar um pé nas festas do mundo. A gente entende, a gente que entende a palavra, a gente sabe o porquê disso. Porque ali só te oferecem coisas do mundo e você, sendo ser humano, você vai caindo aos poucos. Entendeu? É por isso. Mas a gente pode viver sim em sociedade, a gente pode ir a uma festa sim, se essa festa não lhe oferecer músicas podres, como existe por aí, né? A gente pode tomar uma cervejinha sim, para quem se garante em não se embriagar. Sim, porque não é nada demais, não é? Então, a coisa hoje ela tá muito complicada. Os lugares aonde a gente vai, a gente só vê coisa que agrava o coração de Deus. Então, se você verdadeiramente tem o Espírito Santo dentro de você, você evita ir para esses lugares. Por quê? É sentar na mesa dos escarnecedores, né? Como diz a palavra de Deus. Quando eu estou ali dentro, eu estou afirmando que aquilo que está acontecendo ali não é nada. Não é nada. Mesmo eu sabendo
da palavra de Deus, mesmo eu sabendo que aquilo ali não é do agrado de Deus. Aqueles adultérios ali, aquele homem bêbado com a esposa, com a família, olhando para outra pessoa, paquerando e aí chamando de gostosa e vai e vem. Aquelas mulheradas tudo pelada, tudo nua, tudo com um copo de cerveja embriagada. Aquilo não agrada o coração de Deus. Então, se você verdadeiramente você entende a palavra, você não se sente bem nesses lugares. Então, a gente não pode criticar por isso, né? Mas é uma coisa que meio forçada. E a palavra vem dizer que é aos poucos que se muda, né? Assim como a espiga do milho que vai por etapa, assim também como o grão de mostarda. Aí ele vem mais embaixo e ele fala do grão de mostarda. Você olha para um grão de mostarda, você não dá nada. Você não diz que aquele grão plantado vai virar uma árvore enorme. Você não diz. E a palavra diz que a árvore, ela é enorme. Aonde os pássaros se aninham, onde as pessoas ali se acomodam embaixo para uma sombra grande. E você não dá nada por ela ser muito pequenininha. Quantas vezes a gente olha para alguém e diz, fulana não é nada, não é? Fulana não é nada. Eu não dou nada por fulano. Mas fulano, tem gente que olha, já olha com um olhar diferente e diz, mas fulano é uma pessoa que se entendesse a palavra de Deus, fulano ia longe. Tu é doida, rapaz. Como é que tu vai dizer que fulana bebe, fulana é do mundo, fulana vive traindo o marido, fulana vive fazendo isso, vive fazendo aquilo. Como é que tu diz que fulana vai entender a palavra de Deus e vai mudar? E aí você se surpreende, porque um dia fulana vai e encontra isso aqui. E aí fulana começa a mudar. A fulana começa a mudar e a fulana começa a deixar o Espírito Santo agir. E a fulana começa a colocar seus dons para fora. E um dia você fica sabendo que fulana é uma missionária. Você fica sabendo que fulana é uma pregadora, fulana é uma cantora, seja gospel, seja católica. Fulana, né? Mas ninguém dava nada para fulana. Fulana cantava aqui no banheiro, fulana, né? Dava vontade da gente sair doido correndo porque não aguentava fulano cantar no banheiro. Então, o grão de mostarda. Fulana era aquele grãozinho de mostarda pequenininho que ninguém dava nada. Mas a partir do momento que ela foi ali, né? Aguada, cuidada, né? Com carinho, com amor, com paciência, fulana foi mudando. Ali a árvore foi ficando viçosa, viçosa, viçosa e ficou uma árvore enorme. Fulana de uma semente de mostarda virou uma árvore enorme. Então é sobre isso que a palavra de Deus vem falar hoje, né? Vem falar sobre isso, sobre a nossa conversão. Ela é devagar que acontece. É como as plantações. Você planta, você não vê no outro dia ela crescer. Eu não posso entrar hoje numa igreja, aceitar Jesus e querer mudar totalmente. Eu não vou mudar totalmente. Eu tenho que esperar a ação do Espírito Santo, o tempo da colheita, a ação do Espírito Santo aos poucos. Eu tenho que sentir no meu coração a vergonha de vestir uma roupa escandalosa, um short curtinho, uma brusinha curtinha mostrando tudo. Eu tenho que sentir essa vontade dentro de mim para que essa conversão ela seja para o resto da minha vida. Independente se eu estou dentro da denominação, se eu estou dentro da igreja ou se eu não estou. Pode acontecer na minha vida de eu me afastar, de eu ter uma aridez espiritual e me afastar da igreja. Mas eu vou carregar comigo a minha conversão. Se eu sou uma convertida verdadeiramente no seu tempo determinado, eu posso me afastar da igreja quantas vezes for preciso, né? Eu posso cair aqui, levantar, dizer eu não vou mais ao culto, eu não vou mais à missa, eu não vou mais ao grupo de oração, eu não vou mais... Porque eu estou gostando desse momento que eu estou aqui. Eu não estou indo. Mas eu sei aonde eu devo pisar. Não é porque eu estou fora da minha igreja, não estou participando mais do meu culto, não estou sendo mais uma pessoa que eu vou ter o nome de desviada, não é assim? As pessoas de outra denominação... eu sou evangélica, mas eu sou desviada, né? Eu não preciso
carregar esse título, quando verdadeiramente eu deixo o Espírito Santo me moldar aos poucos. Porque eu posso cair sim, porque eu sou pecadora. Eu posso cair várias vezes. Eu me afastei, dentro de 21 anos, eu me afastei várias vezes de grupo de oração, de não cantar lá no ministério, mas eu não deixava de ir à missa. Mas sempre farrapava algum aqui, uma ali, outra aqui, outra aqui, outra lá. Mas o que eu decidi dentro de mim, o Espírito Santo foi me moldando e me tirando, eu não voltei. Sair da igreja não me dava o direito de cair dentro de uma folia bêbada, né? Fazer o que não podia. Sair com gato, cachorro, periquito e papagaio por aí, não. Porque quem me moldou foi o Espírito Santo de Deus. Então, eu poderia ir às festas, eu poderia tomar o meu refrigerante, tomar o meu vinhozinho, tomar minha champanhe, mas com moderação, né? Como eu faço até hoje, dentro ou fora da igreja, né? Não deixo de viver em sociedade, continuo vivendo em sociedade normalmente, né? Não é porque eu me afastei, eu caí aqui, que eu vou começar a vestir as minhas roupas de antigamente, minhas roupas ousadas, minhas roupas, de forma nenhuma. Eu sei que eu não preciso estar mostrando o meu corpo para todo mundo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele é guardado e resguardado para o nosso esposo que está escolhido por Deus. Então é só dele, o corpo é só dele, né? Então assim sucessivamente. Então a palavra de Deus, ela hoje vem falar sobre isso. A gente tem que entender que a nossa conversão, ela é por etapa, assim como o grão de mostarda, né? Assim como o milho, o grão de milho que a gente bota lá, é aos poucos e chega o momento da colheita. E esse é o momento da colheita, é quando você entende tudo isso, você começa a viver a palavra de Deus, aí você está no caminho certo do reino de Deus, que é o que significa o reino de Deus. Qual a parábola que eu posso distinguir o que é o reino de Deus? É isso. O reino de Deus na nossa vida, ela vem assim. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.